Olá, boa noite. Boa noite. Este é mais um live de Nossos Momentos Montessori. Enquanto o Instagram está chamando as pessoas para entrar aqui na live, eu vou arrumando aqui no Facebook. Vamos ver. Usar câmera. Vale, como que faz? Olá, já tem gente chegando. Boa noite, meu nome é Alessandra. Eu sou autora do blog Nossos Momentos Montessori e também das redes sociais de Nossos Momentos Montessori. Perdoem que eu estou suando porque aqui em Madrid está fazendo um calor insuportável. Está fazendo 40 graus e eu tenho que desligar o ventilador porque senão faz muito barulho aqui na live. Então eu vou aparecer suando porque esse quarto parece uma sauna. E como vocês estão? Espero que bem. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Alessandra, eu escrevo o blog Nossos Momentos Montessori desde 2016. Tenho um filho de 10 anos que se chama Isa e moro em Madrid há 17 anos. Meu filho tem 10 anos e desde 2006 eu estou aqui nas redes sociais divulgando Montessori, especialmente Montessori no segundo plano de desenvolvimento. Eu sou assistente Montessori, formada pela AMI, a Associação Montessori Internacional. Sou formada nos ciclos de 3 a 6 e de 6 a 12 anos. E hoje nós vamos fazer uma live sobre o segundo plano, que é a etapa de 6 a 12 anos dentro de Montessori, né? Para quem não sabe, Maria Montessori, ela criou ela tinha uma teoria dos quatro planos de desenvolvimento para explicar o desenvolvimento do ser humano. A primeira etapa vai do zero, né, da partir do nascimento até os 6 anos. A segunda etapa dos 6 aos 12 anos. A terceira etapa dos 12 até os 18 anos e a quarta etapa de 18 a 24 anos. Certo? Espero que vocês estejam me escutando bem, porque estou estreando um microfone novo hoje e eu não sei se ele está funcionando direito. Creio que sim. E vamos esperar um pouquinho para ver se chega mais gente aqui no nosso grupo. E enquanto isso, eu vou me sintonizar no Facebook, onde também vai acontecer a transmissão simultânea. Certo? Só um momentinho. Vamos ver. Como eu não estou acostumada a usar o Facebook, então eu estou aqui um pouco perdida, mas vamos ver. Ok, comentários, métricas. Vamos ver se está tudo. Não sei por que não me deixa transmitir. Ué. Gente, eu não sei o que está acontecendo no Facebook, que eu não estou conseguindo. Pois eu vou desencanar no Facebook, não vai ter outro jeito. Não sei o que está acontecendo. Como eles mudam toda hora,
Ou isso tá dançando? Eles mudam toda hora, então... Oi, 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 oi. Ah, sim. Desculpe pela confusão, ok? Ai, eu vou fazer a live só no Instagram mesmo, porque não tá funcionando no Facebook, eu não sei o que eu tô fazendo errado, que não está sendo transmitido. Então, outro dia eu faço só pro Facebook, acho que assim é mais fácil. Muito bem, pois então, boa noite. Olá, Giardini Montessori, Rocio Maldonado, Escola Dila, Poeta Maia. Muito obrigada por vocês estarem aqui, que sejam muito bem-vindas. E, bom, nós vamos começar então com essa live do segundo plano de desenvolvimento, ok? Como eu estava dizendo antes, a Maria Montessori ela tinha essa teoria dos quatro planos, né? E para poder falar sobre o segundo plano, eu vou falar rapidamente sobre o primeiro, porque meio que um depende do outro, assim, mais ou menos, né? Um é consequência do outro. Durante o primeiro plano de desenvolvimento, quando a criança nasce, quando ela é bebê, são os 6 primeiros anos, né? A primeira infância, que todo mundo creio que já sabe, é a etapa mais importante no desenvolvimento do ser humano. É quando ele está com a mente absorvente, quando faz mais sinapses. Tudo que ele vai viver, ele vai absorver, não? E as pessoas dizem que as crianças são como uma esponja, mas elas não são exatamente como uma esponja, porque a esponja ela só absorve, né? E a criança ela absorve e ela se transforma naquilo que ela absorve, né? Então, por isso que é tão importante a gente expor a criança durante esses 6 primeiros anos em um ambiente que seja sadio, que seja agradável, que seja enriquecedor para ela, né? Se a criança ela está, por exemplo, num país em guerra, ou se ela está numa família com muitos problemas de violência e tal, isso tudo ela vai absorver também. E ela vai não só absorver aquilo, ela vai se transformar naquilo, né? Então, e isso tudo vai repercutir anos mais tarde. Tudo que a criança vive nesses 6 primeiros anos, ela adquire para formar o ser humano, né? Para formar aquela pessoa que ela vai se tornar, que ela veio ser, né? E tudo aquilo que ela experimentou nesses 6 primeiros anos vai repercutir nos próximos planos, tá certo? Então, por isso que é tão importante para a criança viver bem esse primeiro plano de desenvolvimento, porque quando ela chegar no segundo plano, vai ser uma consequência de tudo que ela viveu antes, né? No segundo plano de desenvolvimento, acontece mais ou menos por volta dos 5 anos e meio, 6 anos, 7 anos, depende muito da criança em questão, né? Não é que a criança fez 6 anos e já entrou no plano de desenvolvimento, não é assim, né? É uma coisa aproximada, né? A maioria das crianças costumam entrar no segundo plano, eu acho que por volta dos 5 anos e meio, assim, um pouco antes de completar 6 anos, quando começa a cair, quando cai o primeiro dente, né, quando ela começa a sofrer essas transformações físicas que não são tão marcantes como no primeiro plano, mas também existem, né? A criança ela cresce muito, ela picha muito, geralmente elas são muito magras, têm as pernas muito compridas, os braços muito compridos, o cabelo muda, perde aquele cabelinho de bebê, macio, gostoso, se torna um cabelo mais grosso, né? Mais parecido com o cabelo de um adulto. E claro, a mudança mais forte nessa etapa é a caída dos dentes de leite e a aquisição dos dentes permanentes, né? Essa é a transformação física mais forte que acontece. E nós não estamos vendo, mas por dentro, no cérebro dessa criança também está havendo uma grande transformação que está se desenvolvendo essa parte aqui, que é do cérebro pré-frontal, né? Nós, quando somos pequenininhos, quando somos bebês, ou crianças assim de 2 aninhos, 3 aninhos, nós temos um pré-frontal, mas o pré-frontal ele ainda não está desenvolvido, né? Então funciona mais o que seria um cérebro reptiliano, aquele cérebro mais primitivo, por isso que as crianças de 2 aninhos têm tantas
rabietas, né? Tem as birras, rabieta aqui na Espanha que a gente fala. Tem as birras, né? Porque ela ainda está com esse cérebro imaduro, né? Quando já vai chegando nessa etapa por volta dos 6 anos, o cérebro começa a madurar. Mas é um processo de maduração que vai demorar anos para terminar, anos e anos. O cérebro ele só termina de amadurecer por volta dos 25 anos. No caso das mulheres, parece que no caso dos homens é um pouco mais tarde, inclusive. Mas, assim, essa transformação que vai acontecendo no cérebro pré-frontal da criança, o que vai determinar nela? Que ela vai passar a ter pensamento abstrato, algo que quando ela era pequena ela não podia, ela não tinha, né? O pensamento abstrato é você poder imaginar coisas que não estão diante de você, que você nunca viu, que você tem que criar na sua cabeça, né? É a famosa imaginação, com outras palavras, né? A criança de 0 a 6 anos, ela tem imaginação também, só que a imaginação dela é diferente da imaginação da criança de 6 a 12. A criança pequenininha, ela tem uma imaginação reprodutiva, né? Por isso que ela brinca tanto de casinha, de professora, de médico, né? Ela reproduz aquilo que ela está vivendo no seu brincar de faz de conta. E já a criança de 6 a 12 anos, ela já passa a ter uma imaginação criativa. Então, ela pode em conseguir imaginar situações que nunca aconteceram ou situações que sim aconteceram, mas que já foram muito tempo atrás e nós não temos mais como saber como era, né? A gente tem que utilizar a imaginação para poder tentar ter uma ideia de como era, por exemplo, na etapa que existiam os dinossauros, os primeiros hominídeos, não, os primeiros seres vivos, etc. Toda essa imaginação da criança ela vai ser utilizada na escola Montessori com o surgimento da educação cósmica, que é o grande pilar da escola Montessori durante a etapa de primária. Né? A educação cósmica, falar bem rapidamente, porque é um tema tão complexo que teria que ser uma live só para ela. A educação cósmica é uma ideia que desenvolveu Maria Montessori a partir de estudos da teosofia e tudo, ela foi criando essa ideia de que, bom, na verdade não foi bem ela que criou, já existiam outros cientistas que já haviam criado essa ideia de que está tudo interconectado. O que ela criou foi aproveitar essa ideia de que está tudo interconectado e levar para a escola, para a educação das crianças, para que elas pudessem entender como que surgiu o planeta Terra, como que surgiu os primeiros seres vivos, o homem, as primeiras civilizações, como que surgiram as palavras, como que surgiram os números e etc. Né? Na educação cósmica, ela está essa ideia de que tudo que existe no mundo, tudo que existe tem uma missão, tem uma razão para existir e depende de outras coisas para poder existir, tá? E bem rapidamente seria isso, a ideia da educação cósmica. E essa educação cósmica ela vai permear todo o processo dos 6 anos de educação primária, né, ou educação fundamental dentro da escola Montessori. Não, é muito diferente a escola Montessori de primária em comparação com a escola tradicional que nós conhecemos, né? Na escola tradicional, as crianças estão separadas por idade, as crianças têm que ficar sentadas durante o tempo todo que tem aula, sentada na mesa, faz exercícios com um livro, com um caderno. O professor é a pessoa que transmite toda a informação, todo o conhecimento, ele fica ali na frente falando, né, e transmitindo. Ele é o líder da classe, né, ele que é a fonte de sabedoria, tudo vem a partir do professor na escola tradicional. Na escola Montessori não é assim. Na escola Montessori, as crianças que são protagonistas do seu próprio aprendizado. O adulto, pode existir 1 ou 2 adultos na sala, o adulto ele só está ali para guiar a criança, somente para orientá-la para que ela possa construir o seu próprio aprendizado. Eu sei que falando assim parece uma coisa
muito estranha, muito assim, que? Como assim? Existe uma série de técnicas que a guia, que é a professora Montessori, ela aprende durante a sua formação. É, é um processo longo, tá? Não é que chega, não é uma coisa assim mágica. Existe um processo de aprendizado da guia, da assistente também, e as duas juntas vão trabalhar para facilitar que flua esse ser humano que está dentro da criança para fora, né? É algo mais ou menos assim. E isso tudo está baseado na observação, está baseado num ambiente preparado e também na ideia do adulto preparado, né? O que é o adulto preparado? Pois o adulto preparado é o adulto que está com a criança. No caso da escola Montessori, adulto preparado seria a guia e a assistente Montessori, que recebeu não só uma formação profissional, mas também uma formação humana, em que está sempre em um aprendizado constante para conhecer a si mesmo. É muito importante em Montessori que os adultos que se relacionam com as crianças tenham uma relação consigo mesmos muito rica. Por quê? Porque se você não tiver, você não vai conseguir relacionar com essa criança, você não vai conseguir fazer o trabalho como deveria ser feito com essa criança, né? É muito importante encontrar o seu equilíbrio interior para poder aflorar na criança aquilo que ela veio demonstrar no mundo, tá certo? Vamos ver, são 10h20, continuando. Então, essa criança de 6 a 12 anos, que características que ela vai ter, né? A Maria Montessori, ao longo dos estudos de observação que ela fez com os netos dela, com filhos de amigos dela, com os aluninhos dela de casa de ninhos, que depois foram crescendo e ela continua acompanhando, ela acabou chegando a algumas conclusões a respeito dessa criança de 6 a 12 anos, né? Que tem algumas características que são bem marcantes e que estão presentes em todas as crianças do mundo. Assim, são características do ser humano mesmo dessa faixa etária. E quais são essas características? Tem uma imaginação muito forte, tem um desejo de compreender o mundo, a sociedade, está com aquilo que nós chamamos de o sentimento de justiça, né? O sentimento da moral, né? Aflora esse sentimento de moral, que é querer compreender como que funciona a sociedade, como que funciona o mundo, como que são nossas regras, né? Então, por isso que é tão comum quando a gente tem um filho mais ou menos de 6, 7 anos, que ele começa a questionar as nossas atitudes que nós mesmos temos com nossos amigos, com vizinhos, com familiares. Não, às vezes a criança pode pegar que você está mentindo para uma outra pessoa e depois ela vai te repreender e vai dizer por que você mentiu para sua amiga ou para sua irmã, para a vovó, por que você fez isso está errado, não pode mentir. Né? Ela vai questionar isso para o adulto. Por quê? Porque ela ainda está aprendendo a como lidar dentro da sociedade. Então, não significa que é uma criança que ficou, ou que é mal educada, que está te desafiando, que está falando que não deve, não é isso, é que na cabeça dela isso é uma coisa normal, né? Ela não entende por que todo mundo fala para ela que ela não pode mentir e de repente ela vê a mãe mentindo para a amiga, né? Então ela fala assim, ué, por quê? Não tô entendendo, por que para mim não pode e ela pode? Como assim, né? Então, por isso que ela vai te questionar, né? Não é uma afronta, não é um ataque, é que ela tá querendo entender como que funciona as relações entre os seres humanos depois que nós vamos crescendo, né? Então, além da imaginação, do sentimento de justiça, do sentimento da moral, né? A criança ela precisa uma ajuda do adulto para que ela pense, não é? A grande frase dessa etapa de Montessori é o ajude-me a pensar por mim mesmo.
né? Enquanto no primeiro plano a frase era ajude-me a fazer por mim mesmo, agora no segundo plano é ajude-me a pensar por mim mesmo. Por quê? Porque a criança ela está totalmente mergulhada nesse momento intelectual da vida dela, e que ela está questionando muitas coisas, ela tem muitas ideias na cabeça, mas muitas mesmo. A cabeça dela está fervendo 24 horas por dia, porque ela está observando, está fazendo muitas conexões sobre como o mundo funciona, como a mamãe faz, como o papai faz, como a professora faz, como a mãe do fulaninho faz. Tudo isso ela observa e ela quer se questionar, quer entender por quê, que isso é assim, isso não está errado, isso está certo, né? Então ela está com a cabeça a 1000 por hora. E, além disso, ela também quer compreender o mundo, né? Então, é muito comum durante essa etapa que as crianças te façam perguntas, assim, praticamente filosóficas, que vão te perguntar o que acontece quando nós morremos, existe o céu mesmo, ou então, por que quando aqui é de dia, na casa do vovô é de noite, né? No meu caso, por exemplo, porque eu moro na Espanha e meu pai mora no Brasil. Então, o meu filho ele já sabe que difere, né? O fuso horário, que quando aqui é de noite, no Brasil é de dia e ao contrário, né? Então, ele pode perguntar isso, pode perguntar por que os planetas são esféricos, que foi uma pergunta que meu filho fez também quando ele era mais pequenininho. Por que eles têm essa forma de esfera, né? Ele me lembro muito bem que foi muito engraçado, que meu filho chegou para mim de repente e falou assim, mamãe, por que a Terra é redonda? Aí eu falei para ele, não, você se lembra, uma vez eu te expliquei, a Terra é redonda por causa disso. Ele não, isso tudo eu já sei. Ele falou assim para mim, eu me lembro disso, assim, não é disso que eu estou perguntando. Ele falou assim, o que eu estou querendo dizer é por que tem que ser redonda? A Terra, Júpiter, Netuno, Urano... Né? Ele não entendia por que todos os planetas tinham essa forma esférica. Isso é uma pergunta que pode sair da criança. Eles não param de perguntar. As crianças de 6 a 12 anos, elas não param de pensar e de perguntar, às vezes, as coisas que para você vai parecer absurdo, mas elas não podem evitar. Não podem evitar. E ela vai perguntar para você porque você é o seu adulto de referência, é o seu adulto com quem ela se sente mais segura. A sua mãe, a mãe, o pai, não é o elemento de apego mais forte que tem. Então vai ser para você que ele vai perguntar, ou ela vai te perguntar essas coisas que provavelmente para você a princípio vai parecer, nossa, mas da onde tirou essa ideia, assim, né? É muito comum, a criança às vezes ela tem umas tiradas muito, assim, que você fala, nossa, outro dia mesmo, meu filho já tem quase 11 anos e às vezes ele ainda faz essas perguntas malucas, assim. Teve um dia, não faz muito tempo, faz mais ou menos uma semana, ele perguntou pro meu marido assim, papai, o que você perguntaria pro Moon? O Moon é o nosso cachorro. O que você perguntaria pro Moon se ele pudesse falar? E meu marido ficou assim, quê? E geralmente essas perguntas saem quando você menos espera, quando você está fazendo uma coisa nada a ver e ela solta assim, pum! E aí meu marido virou assim, quê? Assim, se o Moon pudesse falar, eu falei assim, não sei, né? Meu marido falou assim, não sei o que eu faria, o que eu perguntaria para o Moon se ele pudesse falar. Aí perguntou para ele assim, o que você perguntaria para o Moon se ele pudesse falar? E aí ele falou assim, eu já sei o que eu perguntaria para ele qual é o sabor que tem a ração. Né? A criança ela tem essas tiradas, né? E tudo isso é dessa cabecinha que está se desenvolvendo, que está ficando cada vez mais racional, que tem uma imaginação que não para. Então, sabendo de tudo isso, nós temos que aproveitar essas características da criança ao nosso favor. Primeiro nós temos que compreender, nós como adultos temos que compreender que a criança não está fazendo por mal, que a criança não está querendo chamar atenção, está querendo te provocar, está querendo... não é nada disso, é uma característica realmente da fase que ela está vivendo, né? Que você tem que acolher e conversar com ela.
Se ela começa a te fazer essas perguntas absurdas, você não deve te dar risada ou falar, que ideia. Não, você tem que ouvir, acolher essa pergunta e falar assim, bom, se você souber a resposta, você pode responder. Mas se você não souber a resposta, você pode virar para essa criança e dizer assim, olha, é, essa é uma boa pergunta. Eu também não sei por que isso acontece. Vamos pesquisar juntos? E aí depois, quando você estiver em casa, você pode pegar uns livros que você tiver que responda a essa pergunta. Bom, é que a maioria das pessoas hoje em dia não tem mais enciclopédia como antigamente, né? O ideal seria procurar na enciclopédia. Senão, a gente vai procurar no Google mesmo, rapidinho. Mas a ideia é você não dar todas as respostas completas, com todos os detalhes, vírgulas, pontos para a criança. O ideal é você dar a resposta sem entrar em muito detalhe, de forma que ela continue curiosa para saber mais a respeito daquele assunto e que ela possa procurar sozinha a respeito daquele assunto. Né? Em Montessori nós não damos todas as respostas. Se você já fez algum curso Montessori com alguma guia Montessori, provavelmente você já deve ter percebido isso, que quando nós fazemos perguntas para as guias, elas não te respondem totalmente as nossas perguntas. Elas respondem uma parte e a outra elas te olham, né? Muitas vezes elas te olham assim, dão um sorriso e falam, interessante isso, nossa, isso é muito interessante. E você fica com raiva, você fala, não é interessante, eu quero que você me fale. Mas tudo é parte desse processo, para que você vá procurar a resposta, para que você vá atrás da informação. Né? A guia Montessori ela faz isso não é porque ela está querendo, né, tirar da sua cara, não é isso. É que ela quer que você fique com aquilo na tua cabeça e você procure informação. E você aprenda sozinho. Porque em Montessori nós sempre estamos promovendo a autonomia do outro. Desde que ele é pequenininho, desde daquela etapa que ainda não sabe nem cortar uma maçã, até a etapa de adulto. A gente está sempre promovendo a autonomia do adulto, ou do ser humano, certo? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, que apagou minha luz. Não sei o que houve. Ai, caramba. Não sei o que aconteceu aqui, que apagou minha luz. Apagou tudo. Bom, acho que dá para ver mesmo assim, né? Então, isso que é importante, nós prestamos essa atenção na pergunta que a criança nos faz, é acolher essa pergunta, de responder, mas deixando essa brecha para que ela continue pesquisando a respeito daquilo. Isso é uma coisa. E a outra coisa que nós temos também que tomar cuidado quando chega essas discussões da criança do segundo plano sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é injusto, ao invés de você colocar para ela assim, não, isso é assim porque eu estou dizendo que isso é assim e eu sou o adulto e eu que sei e você tem que me obedecer. Não fazemos assim, porque isso é uma afronta à criança, é tratar ela como se ela fosse um ser insignificante, um ser que não é capaz de pensar, um ser inferior a você. E a criança não é um ser inferior, a criança é um ser humano como todos, e como todo ser humano, ela merece ser respeitada. Então, quando surgir esse momento que ela vai te fazer essa pergunta, que ela vai falar, mas por quê? Às vezes você tenta conversar com ela, você pensa, para você isso não é justo? Por que você acha que isso não é justo? Por causa disso. Tá, e você já parou para pensar que talvez isso seja assim, assim, assado? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Você discute com ela de uma forma para que ela possa entender por que aquilo é justo ou aquilo não é injusto.
né? Eu vou dar um outro exemplo para vocês que aconteceu com meu filho também, quando ele tinha uns 8 anos, mais ou menos, isso aconteceu. Um dia ele chegou para mim e me contou que na escola dele tinha tido uma briga, um menino tinha brigado com outro menino porque ele tinha batido na irmã dele, assim, né? Vamos dizer que um menino se chamava João, outro menino se chamava Pedro, né? O João, ele tinha uma irmã pequena, Maria, e o Pedro foi lá e bateu na Maria. E aí o João viu e resolveu defender a irmã dele, e ele brigou com o Pedro. Foi isso que aconteceu. Então, aí o meu filho me trouxe isso e ele falou, porque é um absurdo, porque realmente o João fez muito bem, tinha mesmo que bater no Pedro, porque onde já se viu o Pedro bater numa menininha tão pequena e não sei o quê. Começou a vir com esse discurso, né? E na verdade a Maria ela não era tão pequena assim, tá? Sim, ela tinha uma diferença de idade bem pequena com o João e com o Pedro. E eu virei pro Luiz e falei assim, você acha mesmo que tá certo que o João bater no Pedro? Ele falou assim, claro, se o Pedro bateu na Maria, ele tem que defender a irmã dele. E eu falei assim, e será que a Maria não seria capaz de se defender a si mesma, sem precisar que o João defendesse ela? Eu falei, e você acha que batendo no outro, que te bateu, isso vai resolver alguma coisa? E na hora que eu falei isso, ele ficou assim, quieto, pensando, ficou... Nossa, ele ficou quieto muito tempo, assim. Ficou assim, dando volta, sabe? Ele ficou assim, como que diz, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então é assim que a gente tem que conversar com eles. Tentar fazer essa conversa, assim, ao invés de você ficar pensando que está te desafiando, não. É que eu escuto muito, muito, muito isso. Gente que tem filhos nessa faixa etária e que fala, eu não aguento mais o fulaninho, não aguento mais o cicraninho, porque ele mudou, ele se transformou, ele já não é mais aquela criança pequenininha. Realmente não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo. Ele mudou mesmo, ele não vai ser mais aquela criança pequenininha. E quando ele entrar na adolescência, ele também já não vai ser mais essa criança, vai ser outro. Porque a cada etapa, a Maria Montessori ela explicava muito bem isso. Ela falava, a cada etapa do desenvolvimento do ser humano é um renascimento. Sempre quando nós mudamos de etapa, é mais um renascimento que acontece. E nós adquirimos novas características, novas necessidades, né? E cabe ao adulto, que já é um adulto, cabe ao adulto observar isso, conhecer isso e saber conviver com essa criança sem entrar em conflito, compreendendo que ela não está fazendo por mal, compreendendo que aquilo é típico da etapa que ela está vivendo do seu desenvolvimento, que é uma coisa totalmente saudável. E o que nós temos que fazer como adultos, pois é ajudar essa criança a se encontrar, né? Maria Montessori também dizia que a criança do segundo plano, a criança de 6 a 12 anos, ela tem uma necessidade de sair, que é muito grande, né? Enquanto a criança de 3 a 6, ela está na escola Montessori, ali com as atividades dela de vida prática, de cortar maçã, de lavar roupa, de varrer o chão, etc e tal. A vida prática da criança de 6 a 12 anos já se supõe que ela já passou por tudo isso, que ela já aperfeiçoou tudo isso. A vida prática da criança de 6 a 12 anos vai dar um passo além. E agora já não vai ser mais cuidar da casa, continua cuidando da casa, continua cuidando de si mesmo, mas vai dar um passo além, que é sair da casa ou sair da escola Montessori. E tem que ir para a rua, tem que ir para o mundo. É aquilo que em Montessori nós chamamos o going out, que é nada mais e nada menos que organizar uma saída com um propósito, com uma finalidade, um objetivo, e a criança ela vai sair com outros coleguinhas dela, né? Eles saem em grupo sempre, e com um adulto para tomar conta se acontecer alguma coisa perigosa, mas as crianças elas vão sair e elas têm que fazer tudo sozinhas, elas têm que por exemplo, se vão comprar alguma coisa, pois, nossa, Marcão, você tá aqui?
Gente, tô muito feliz que tem um amigo meu aqui do Brasil que eu não tinha notícias há 20 anos. Nossa, Marcão, que bacana. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Tô muito feliz de ver você aqui. É... Nossa, perdi o fio da meada. Que eu tava falando do going out. A criança, então, ela sai em grupo e se, por exemplo, se precisa comprar alguma coisa, ela que vai pagar, ela que vai perguntar para a pessoa que está vivendo quanto custa, ela que vai dar o dinheiro. Se tem troco, ela tem que contar o troco. O adulto não vai fazer nada. O adulto ele fica como se fosse guarda-costas de estrela de Hollywood, sabe assim? Tem que ficar de longe, quieto, só olhando para ver se acontece alguma coisa muito séria que ele precisa interferir. Se não acontece nada sério, o adulto fica lá quietinho na dele como guarda-costas, né? Igualzinho, pensa num guarda-costas, é isso que o adulto faz na saída do going out. A criança ela vai fazer tudo, ela vai organizar o caminho, ela vai organizar por onde ela tem que ir, ela vai organizar pagamentos, ela vai organizar o que ela tem que perguntar, ela vai fazer tudo sozinha. E por que isso é tão importante? Porque é a vida prática da criança de 6 a 12 anos, né? É praticar a relação dela com o mundo, com as pessoas que não são da família e que não são do colégio, né? Por quê? Porque depois a próxima etapa vai ser a terceira etapa, que ela vai entrar na adolescência, e quando ela chegar na adolescência, o que vai acontecer? Ela vai querer se desvincular com a família, se desvincular com o professor e vai querer formar seu próprio grupo, vai querer sair, vai querer mesmo conquistar tudo, né? Então a gente já prepara antes a gente prepara para quando chegar nessa etapa da adolescência, pois aí já vai fazer as coisas direitinho, né? E não vai acontecer às vezes algumas atrapalhadas que podem acontecer, né? Mariana está perguntando, é só para garantir que está tudo bem? Exatamente, Mariana, é só para garantir que está tudo bem. O adulto ele fica de longe, ali quieto, só olhando para ver se, por exemplo, se não vai atropelar um carro, se não vai, sei lá. Só se acontecer uma coisa muito, muito, muito importante que vai interferir na integridade dessa criança mesmo. Senão você não interrompe. É a mesma coisa quando eles são pequenininhos, quando está na escola Montessori e está, sei lá, espremendo uma laranja. Você não pode interferir quando a criança está espremendo a laranja para falar assim, olha, cuidado que está caindo o suco, acho que você não está prestando atenção, mas está caindo o suco, você está espremendo, e olha, já desbordou. Você não pode fazer isso. Né? Você tem que ficar ali quietinha, se segurando e esperando que a criança se dê conta, porque vai chegar uma hora que ela vai se dar conta. Ela vai se dar conta que o suco desbordou e que ela precisa fazer alguma coisa a respeito daquilo, né? É a mesma coisa. É exatamente o mesmo critério. Só que agora, ao invés de ela estar exprimindo fruta, ela vai estar pagando uma entrada de um museu, vai estar comprando pão na padaria, vai estar conversando com um geólogo a respeito da formação das rochas metamórficas, sei lá. Entendeu? É esse o raciocínio, certo? E que mais que eu queria dizer para vocês sobre a criança de 6 a 12 anos? Esse é um tema muito rico, é um tema e é muito fascinante também. Eu gosto muito do segundo plano, eu acho o primeiro plano maravilhoso e nossa, a criança dos 6 primeiros anos é uma coisa super poderosa que você fica fascinado quando você descobre exatamente todo o potencial da criança nos 6 primeiros anos. Mas a criança de 6 a 12 é que ela tem uma coisa. There's something about. Porque como ela está justamente nesse momento que ela está descobrindo
as relações entre os seres humanos e a Terra, e por que nós estamos aqui, e é como se fosse um pequeno cientista, um pequeno filósofo. É o máximo. Você conversar com uma criança de 6 a 12 anos é o máximo, porque eles vão te falar umas coisas, eles vão ter umas tiradas maravilhosas. E claro, o que acontece depois quando eles chegam na adolescência? Pois que acabou. Da mesma forma que acabou o primeiro plano, também vai acabar o segundo plano, vai começar outro plano, e tudo aquilo que ele viveu no plano anterior, ele vai carregar para ele e vai ser uma consequência. Mas vai ter outras características, vai ter outras necessidades. Aquilo que está vivido, está vivido. Ficou ali, não volta mais. Mas isso não tem que ser ruim, né? Isso... Maria Montessori já dizia, e minha mãe também dizia, e eu também acho que cada etapa da vida tem a sua beleza, tem as suas descobertas, tem a sua coisa bonita que a gente tem que saber encontrar, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para essa criança de 6 a 12 anos e vê-la como ela é, sem criticar, sem julgar, sem colocar rótulos, sem falar, é porque é uma preguiçosa, porque é um respondão, porque não gosta de estudar, porque... Enfim, não coloque rótulos na criança, simplesmente para e observa sem fazer nenhum julgamento sobre quem é aquele indivíduo que está diante de você, e você vai ver que é um indivíduo incrível, eu tenho certeza. Todas as crianças são maravilhosas, se você deixar elas serem quem elas vieram ser, você vai descobrir um ser humano incrível, tá certo? Bom, agora são quase 15 para as 11, ou 15 para 6 aí no Brasil. Eu vou abrir esses 15 minutinhos finais de perguntas e respostas, tá certo? Para que vocês possam fazer, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, agora é o momento. Nossa, entrou muita gente legal aqui. Oi, Ângela. Oi, Silvia. Oi, Nico. Raide. A live é em português, mas chega um monte de gente que me acompanha em espanhol, né? Mas tudo bem. A Mariana. Até Hurtful Mom entrou. Selva Ginarte, olá. Renata Pacheco, olá. Obrigada, Ângela. Obrigada mesmo. A Ângela falou, eu amei a live. Não tenho perguntas por enquanto. Muito obrigada. Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém aqui tem alguma dúvida. Pode ser algum problema que você está passando com seu filho, ou com seu aluno, seu neto, etc. Com a sua criança de 6 a 12 anos, alguma coisa que, não sei, que você não está sabendo lidar, que você não entende por que acontece daquela forma, pode trazer aqui para a gente e vamos tentar te ajudar, tá certo? Pois parece que não tem nenhuma dúvida. Tudo bem, não tem problema. Se depois surgir as dúvidas, você pode mandar uma mensagem para mim, pelo direct. A Angela falou, aqui tá difícil fazer com que tenha uma rotina. Rotina. Tá. Rotina, por exemplo, para quê, assim? Porque, às vezes, dependendo da rotina, pode ser que ela não seja necessária. Depende, assim, que rotina que você quer dizer, por que ela é importante para você ter essa rotina. Se for, por exemplo, uma rotina no sentido chegar da escola, tem que fazer lição, tem que tomar banho, tem que jantar e dormir.
né? Se é sobre esse sentido, o que você poderia fazer é conversar com ela e falar, olha, vamos fazer ou então inclusive fazer uma reunião familiar, que isso é uma ferramenta da disciplina positiva que é muito bacana e que dá para e é totalmente compatível com Montessori. Você poderia fazer uma reunião familiar e conversar com ela e falar assim, olha, estou observando que está acontecendo isso, e aí como consequência passa tal coisa, e isso não está sendo legal por causa desse motivo. E o que você acha que nós deveríamos fazer para resolver esse problema? E deixar que ela te comente. Assim, vamos supor, não sei se é isso que está passando, mas vamos dar um exemplo. Assim, às vezes você chega da escola, às vezes você vai e faz lição, mas tem outros dias que você não faz lição, que você vai assistindo televisão, e eu entendo que você está cansada, que você quer se distrair, que você quer ver outras coisas. Eu também, quando chego do trabalho, eu também quero ver televisão e me distrair, mas depois eu observo que acaba ficando tarde, aí não dá tempo para você fazer lição direito, já é hora de jantar, às vezes não dá tempo nem para tomar banho, e isso não está funcionando. Assim, o que você acha que nós poderíamos fazer para que isso não continue assim? Que ideia que você me daria, né? A Angela está dizendo que Montessori fala sobre a rotina, porque parece que Maria Montessori diz siga a criança. Sim, Montessori ela diz siga a criança. E essa frase, às vezes, ela é mal interpretada, e a gente pensa que seguir a criança é deixar a criança fazer o que ela quiser. E também não se trata disso, né? A criança ela não pode fazer tudo o que ela quer. Assim, porque se a gente deixa tudo fazer como ela quer fazer, isso já não é liberdade, isso é libertinagem, né? E Maria Montessori dizia que a falta da disciplina, a falta de uma organização é uma ideia errônea da liberdade. Então, a criança ela tem liberdade, mas ela também tem que ter uma disciplina interna, ela tem que ter uma responsabilidade. E realmente agora nessa etapa de 6 a 12 anos, isso é algo muito forte e é muito necessário. Nós temos que explicar para a criança que ela tem uma responsabilidade. Então, se por exemplo, ela chega da escola, ela tem que fazer lição para depois ver televisão, para ir jantar e tomar banho, ela tem que entender isso. Ela tem que entender que se ela não chega, se ela não faz a lição, aí depois vai ficar tarde, aí não vai dar tempo vai ter que jantar correndo, não vai dar tempo para fazer lição, ou vai dormir tarde, e aí depois no dia seguinte vai acordar cansada, ou então não vai dar tempo para ver televisão, entendeu? Assim, então você tem que tentar explicar para ela que, olha, tudo que a gente faz e o que a gente não faz tem uma consequência, né? Se você não faz a tua lição, quando você chega da escola, acaba ficando muito tarde, né? Se você fica só na televisão, fica muito tarde. E aí se ela te fala, não mãe, mas é que eu quero ver televisão, porque eu chego muito cansada, eu não quero fazer lição, eu preciso de um tempo. Tá bom, você precisa de um tempo. Essa é uma ideia que eu vou te dar, tá? Você precisa de um tempo, tá legal. Então, o que você acha de você ficar, por exemplo, 30 minutos vendo um programa que você quer ver na televisão, mas quando terminou esses 30 minutos, você vai fazer a lição. Ou vai tomar banho, ou vai fazer o que tem que fazer. Entendeu? E colocar um cronômetro mesmo, como agora todos celular tem cronômetro, tablet tem cronômetro, o cronômetro não falta. Cronometra para que avise que vai acabar aquele tempo. Isso a gente está fazendo também aqui em casa com o Isa, com os videojuegos, com os videogames. Porque ele estava ficando muito tempo no videogame, e aquilo estava afetando em todos os sentidos. Estava afetando não só a lição de casa, como estava afetando o humor dele, como estava afetando a nossa relação, porque ele ficava nervoso, aí a gente começava a brigar, entendeu? Porque, claro, o videogame, ele mexe muito
com a cabeça, né? Você fica com o humor totalmente tocado. Então, um dia eu tive que chegar, eu e o meu marido chegamos para ele e falamos assim, olha, você tá vendo que você, quando fica muito tempo jogando, você fica irritado, você fica nervoso, você grita, você não tem paciência, a gente discute com você. Você já percebeu que acontece tudo isso? Assim, então, porque você fica muito tempo jogando, então nós vamos organizar, vamos colocar uma meta de tempo para você, né? E aí a gente colocou para ele que ele tem 1 hora de jogo, de videojuegos, né? Videogame. Tem 1 hora de videogame, assim, e quando acabou essa 1 hora, acabou. E aí tem que desligar e sei lá, e brincar, fazer lição, ajudar na cozinha, fazer qualquer coisa, mas que não seja videogame, né? Isso é uma ideia, por exemplo. E ele entendeu isso muito bem. Ele mesmo coloca o cronômetro. E muitas vezes eu chego pra ele e falo assim, você tá muito tempo jogando. Ele fala assim, não, mami, mas ainda não acabou a minha hora de jogo, ó, falta 25 minutos. Eles mesmos acabam aprendendo. E também teve uma vez que foi muito engraçado, por isso que eu falo que as crianças de segundo plano são baratos. Teve uma vez que eu tava nervosa, eu não lembro por que eu tava nervosa, mas foi um dia que eu tava nervosa e discutia tal, não sei o quê. E aí ele chegou pra mim e falou assim, mami, você está há muito tempo no celular vendo Instagram. Aí eu falei, filho, você acha que eu estou muito tempo no Instagram? Sim, você está muito tempo no Instagram, e por isso que você está nervosa, e por isso que você está assim, sem paciência, gritando comigo, gritando com o papai. Não pode ser, você tem que ficar menos tempo no Instagram. Eles são baratos, eu adoro crianças do segundo plano, acho muito legal. Porque, claro, como a gente fala pra ele que ele fica muito tempo no videogame, então ele fala assim, então você também, você também fica muito tempo no Instagram. Aí é que tá. Você tem que saber, se você consegue entender isso da criança, é muito legal, né? O que acontece é que às vezes tem pais que não entendem. E como assim? Não, mas eu fico no Instagram porque eu sou adulto, o celular é meu e eu fico, e eu sou adulto, eu sei, não sei o quê, né? E aí começa o conflito. O que diz a Ângela? Que são malandros. Já não dá mais para engabelar. Realmente. Não, na cidade já não dá mais para engabelar, não. Não dá mesmo. E vai ficando cada vez mais esperto, né? Tá certo, gente? Já são 10:55. Então eu vou encerrar aqui a live. Como eu disse antes, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar pelo direct e aí eu vou responder para vocês, tá legal? E a próxima live que a gente vai fazer, eu vou pensar ainda num tema, mas eu vou pensar e também quero tentar não fazer as nossas lives em português tão assim espaçadas, né? Tão de forma esporádica. Vamos ver se eu consigo encontrar um sistema de encontrar com vocês mais vezes, com mais proximidade, né? Com datas assim mais próximas para que se crie um hábito, um costume da gente se encontrar aqui e a gente ter essas conversas sobre o segundo plano, que é uma etapa tão bonita e ainda tão desconhecida dentro de Montessori aqui, pelo menos dentro das redes sociais, e blogs e etc. Tá certo? Obrigada, Ângela, você também. E que vocês tenham uma boa noite, bom fim de semana junto com as crianças de vocês, tá certo? Até a próxima. Um beijinho.